Muito boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Abra, por gentileza, a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós temos se utilizado desta carta para fazer assim os nossos estudos ao longo desse mês. Temos meditado sobre a fé, o capítulo 11 fala sobre isso. E nesse momento o autor desta carta vai exemplificar utilizando a experiência da vida de um homem para mostrar aos hebreus, aqueles homens e mulheres que estavam vivendo num contexto, em uma época de muito sofrimento, de perseguição, de muita dificuldade para se manter fiel a Cristo. Ele escreve então esta carta para admoestar aqueles irmãos a perseverarem, a permanecerem fiéis a Deus, continuarem confiantes que valia a pena manter sua fé em Cristo Jesus. O contexto dessa história, o contexto dessa passagem, onde está esses hebreus inseridos, é onde essa carta chega a esses. É um contexto de muita perseguição, é um contexto de muita maldade que está sendo feita mesmo por parte de líderes religiosos contra aqueles que abandonaram a fé na religião judaica para abraçar a fé agora em Cristo. E em nome desta fé judaica, esses homens estão perseguindo aqueles que, deixando o judaísmo e seguindo a Cristo, estão deixando também de ter as práticas do judaísmo exercidas na sua fé, na sua religião. Eles não estão mais sacrificando animais, eles não estão mais fazendo as obrigações que tinham enquanto judeus, não estavam mais fazendo a circuncisão em seus filhos, não estavam mais praticando as festas judaicas que tinha naquela época, e em razão disso, por eles confessarem Cristo como o único Senhor de suas vidas, por entenderem que em Cristo essas coisas estavam todas elas consumadas já, que Cristo ele era o Cordeiro de Deus, que viria ao mundo, que não precisava mais de sacrifícios nenhum, que o pacto que Deus selou na cruz do Calvário, na aliança que fez com o seu povo, estava ali agora diante deles, e eles só precisavam crer para serem justificados. Eles não seriam justificados pelas suas obras, eles não seriam justificados pela guarda do sábado, eles não seriam justificados pelo cumprimento dos mandamentos da lei, não. Eles seriam justificados simplesmente por crerem na obra que Cristo havia realizado na cruz do Calvário, quando morreu, substituindo os pecadores na cruz, recebendo a ira de Deus sobre si, como Cordeiro Pascual, seu sangue foi derramado, e assim, então, portanto, eles tiveram a ira de Deus aplacada sobre suas vidas. Isso sim, para todos aqueles que crescem em Cristo. Mas a pergunta que eu faço antes de ler o texto é fácil crer em Jesus Cristo? No nosso contexto em que vivemos hoje, a pós-modernidade, parece que virou moda ser cristão. Abre-se uma igreja em cada esquina, em cada rua, às vezes numa mesma rua, tem 2, 3, 4, várias igrejas dizendo ser igreja evangélica, dizendo que são crentes em Jesus Cristo, mas as suas práticas revelam que estão distantes verdadeiramente do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque com aquilo que eles falam não vivem, aquilo que eles confessam não vivem na prática. Porque na prática são muitas igrejas místicas, muitas pessoas confundindo às vezes o Evangelho da graça de Deus, tornando-se assim às vezes o homem Senhor e Deus apenas um escravo deles. Como que você pode chegar e fazer uma oração dizendo, eu determino. Como você pode fazer uma oração dando ordens para Deus, dizendo, eu não aceito. São coisas do tipo que nós temos visto por aí. Mas, por ser talvez uma moda agora ser cristão, muitos têm trazido esta fé para dentro dos seus lares, para as suas famílias. E no nosso contexto em que vivemos hoje, amados, não existe nem de longe algo parecido com o que acontecia na vida desses hebreus que receberam esta carta. Os hebreus que receberam esta carta daqui Quando eles leram, eles estavam vivendo perseguição, eles estavam sendo levados para serem
entregues aos dentes dos leões. Eles eram lançados em arena para espetáculo público, onde leões famintos e leoas destruíam eles, se eles mantivessem fiéis a Cristo, se eles não negassem Jesus Cristo. Eles eram presos, eles eram mortos, os seus bens eram tomados, os seus animais eram apreendidos, a sua casa era tomada, simplesmente porque você queria manter-se agora na nova fé, na nova religião em Cristo Jesus e não mais na antiga aliança. Considerando isso, pensando em nós nos dias de hoje, é muito fácil ser cristão. E mais fácil ainda quando o evangelho que está sendo pregado, o evangelho que está sendo ensinado, não é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho da bênção, é o evangelho do dinheiro. Antes eu era isso, antes eu fazia assim e assado. Hoje eu sou a tal, né? E aí você diz que agora eu tenho carro, agora eu tenho casa, agora eu tenho empresa, eu tenho avião, eu tenho helicóptero, eu tenho dinheiro. Isso não é evangelho. Definitivamente isso não é evangelho. Evangelho é isso que o autor da carta aos Hebreus, expondo para eles a razão da perseguição deles, que eles estariam sendo presos, estariam sendo mortos, e que muitos dos seus anteriores, assim, antepassados, muitos dos seus pais na fé, inclusive experimentaram também os mesmos sofrimentos, e manter-se firme com fé em Cristo, a despeito das circunstâncias, manter-se firme quando você de repente não tem o que comer, manter-se firme quando de repente você está sendo injustiçado, manter-se firme na fé quando de repente Deus não cura uma doença na sua família ou a sua mesma. Isso é evangelho. Porque Deus não prometeu que seria escravo de seres humanos nenhum, que nem atenderia caprichos humanos. Ele prometeu que ele tem, dizendo a ele, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, eu me compadeço de quem eu quero ter compaixão. Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Ele é o Senhor de toda a terra, do mundo e os que nele habitam. Ele é o dono de todas as coisas, inclusive de nossas vidas, mesmo que você talvez às vezes ache que você é Senhor de si mesmo. Não, não é. Você é criatura, você foi criado por um Deus, por um propósito. O propósito para o qual Deus te criou foi para a glória do nome dele. E o fez para que você, glorificando o nome dele, você pudesse ser feliz. E não há como você ser feliz, verdadeiramente, sem viver uma vida pela fé. Uma vida que desfruta não das coisas que você vê, não dos resultados do seu trabalho, mas que desfruta, sobretudo, das promessas de Deus na sua palavra. O autor desta carta, quando ele falando aos seus conterrâneos, que também ele era um judeu, convertido a Cristo também, ele fala da experiência que esses homens estavam vivendo, da dificuldade que eles estavam enfrentando, do sofrimento que eles estavam passando, e ele vai dizer que muitos desistiram por causa dos problemas, do sofrimento, das perseguições. A esses que desistiram e abandonaram a fé e negaram a fé, ele chama de apóstata, os que apostataram da fé. Para estes pode ter uma vida mansa na terra, pode ter tranquilidade, pode ter os seus bens devolvidos, pode ter de repente a sua vida não ceifada, pode ter talvez paz com a religião judaica da época, que ninguém mais ia persegui-los porque eles negaram Jesus Cristo. Mas se eles negaram Jesus Cristo, quando chegasse no momento que eles tivessem que deixar este mundo para estar com Deus, a palavra de Deus diz que Cristo também os negaria, porque eles tiveram vergonha de Cristo na terra. Eles negaram Jesus e abandonaram. Então aquelas práticas daqueles animais que eram sacrificados, as guardas dos sábados e todas as festas que eles praticaram não seriam suficientes para salvá-los? Não, não é. Ninguém é salvo pelas obras. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios que nós somos salvos pela graça de Deus, e isso vem mediante a fé, que inclusive é um dom de Deus, não vem pelas obras dos homens para que homem nenhum se glorie de entrar no céu. Então, portanto, amados irmãos, o dia que você deixar aqui, dar o seu último suspiro, para o teu espírito encontrar-se com Deus, entenda, você não vai entrar no céu porque você conhece Jesus. Você só entra lá porque Ele te conhece. Você não entra no céu porque você fez coisas boas para poder viver para sempre com Deus no céu, mas porque Cristo fez as coisas certas. Ele obedeceu toda a lei. E através do sacrifício dele, se você crer somente e confiar, você recebe gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. O autor desta carta, sabendo que estava vendo muitos que estavam desistindo da fé, ele exorta esses homens a não fazerem isso, porque era uma coisa horrenda cair nas mãos de um Deus irado.
Se você acha que você vai para o céu fazendo você mesmo expiação dos seus próprios pecados, através dos cultos que você vai, dos dízimos que você dá, da oferta que você dá para a igreja, dos animais que você sacrifica, das orações que você faz, para! Você não vai entrar no céu por isso. A entrada no céu é através da porta que é Cristo Jesus, através das obras dele, do sacrifício dele, tão somente pela fé nele. E ele, chamando a atenção desses irmãos, ele vai dizer: muitos perseveraram. Assim como alguns desistiram, outros não desistiram e deram inclusive as suas próprias vidas, mas mantiveram-se com a fé em Deus. E esses homens, quando sendo espoliados, quando sendo roubados, quando sendo maltratados, quando sendo mortos inclusive, eles caminhavam muitas vezes para o martírio, caminhavam muitas vezes com dificuldade de manter os seus bens, porque eram apreendidos, tendo dificuldade de alimentar os seus filhos, de cuidar da sua família. Eles caminharam pela fé, porque eles acreditavam que em Cristo eles teriam um bem superior e durável. Mais do que qualquer dinheiro que você possa ter no seu bolso, mais do que qualquer imóveis ou bens, mais do que qualquer fortuna que possa te oferecer, nada se compara àquele que confia em Cristo Jesus e tão somente nele. Por quê, irmãos? E aí ele vai dizer: porque tem algo muito além deste mundo. Haverá um novo céu e uma nova terra, onde os filhos de Deus que confiaram e creram nele aqui na terra e não abandonaram sua fé, desfrutarão para sempre. E ele vai dizer, inclusive, no capítulo 10, porque muitos se compadeciam daqueles que estavam sendo presos, dos encarcerados, e também eles aceitavam com alegria quando eles eram roubados, porque eles tinham ciência de que eles possuíam, eles mesmos, um patrimônio superior e durável. E não era aqui na terra. Era num novo céu e numa nova terra. Era numa habitação onde o próprio Deus havia de dar para eles. Com isso, irmãos, ele vai falar agora aos hebreus sobre a fé. Aí ele entra no capítulo 11, falando que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Quem são esses antigos? Como essa carta está sendo escrita para hebreus, ele vai utilizar a experiência da fé de homens no passado, aqueles que eles chamam que os antigos que deram um bom testemunho, que eram conhecidos desses hebreus. Aí ele utiliza, começando aqui nos versos 4, 5 e 6, até o verso 7, ele se utiliza, por exemplo, do primeiro mártir da história, que foi Abel. Abel, por ser fiel a Deus, por querer oferecer a Deus um sacrifício que Deus havia pedido, o seu próprio irmão Caim o mata com inveja. Porque Deus aceita o sacrifício e a oferta de Abel e aceita Abel, mas rejeita a Caim e a sua oferta. Porque um estava obedecendo a Deus, confiando na palavra de Deus, deu a Deus aquilo que Deus havia pedido. O outro quis oferecer para Deus o fruto do seu próprio trabalho. Isso aponta às vezes até para uma arrogância. Achar que a gente pode dar alguma coisa para Deus que venha de nós mesmos, que tem algum valor. Amados irmãos, eu tenho aprendido com Agostinho, bispo de Hipona, que ele diz o seguinte: Senhor, dai-me o que me pedes, e me pedes o que quiseres que eu te darei. Porque não pode haver nada em mim mesmo para te oferecer que tenha algum valor, se do Senhor eu não tiver recebido antes. Assim, irmãos, é quando nós amamos, por exemplo. Você só é capaz de dizer que você ama a Deus porque antes você foi por Ele amado. Deus te deu amor para amar. Você só pode dizer que você crê em Deus e hoje você é um cristão porque Deus te deu antes fé para você crer. É um dom de Deus. Isso não vem da capacidade humana. É graça, você não merece. Mas Deus te deu condições de você crer. Deu condições a esses hebreus de crerem. E ele utiliza-se vários personagens. Nós já falamos aqui na semana passada desses que eu acabei de mencionar. Agora, exemplo de Abel. Depois ele fala sobre Enoque. Depois ele fala sobre Noé. E nós vimos a dificuldade que esses homens tiveram para perseverar numa fé que Deus havia dito que daria para eles alguma coisa, que eles deveriam fazer algo, e eles simplesmente tinham que crer e realizar. Noé, por exemplo, Deus disse que estaria trazendo um dilúvio para destruir toda a terra, e que Noé deveria crer e construir uma arca. E esse homem começa a construir uma arca onde, irmãos? No deserto. Num lugar onde não era um rio, não tinha mar, não tinha nada, nem chovida tinha ainda. E ele faz isso durante 120 anos. Foi o período que ele levou para construir essa arca, pregando às pessoas. Ninguém aceitou a pregação dele. Deviam achar que ele era o quê?
Um louco. O autor Hebreus, ele vai dizer o seguinte: lembrem-se desses homens do passado, os antigos que obtiveram bom testemunho. Eram personagens conhecidos dos hebreus. Ele fala de Noé, e depois ele vai entrar agora para falar sobre os patriarcas. Aqueles que tinham tanto orgulho, qualquer judeu mencionar o nome de Abraão, Isaque e Jacó. Em suas orações eles faziam isso. Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, nós clamamos ao Senhor. Tamanha era a intimidade desses homens com Deus, tamanho era o prazer que esses homens tinham de se dizer descendentes de Abraão. O autor da carta aos Hebreus, sabendo disso, ele vai usar agora a vida do próprio Abraão. E vai pegar a vida de Abraão e vai dizer o seguinte: vocês estão vendo muitos desistirem de Jesus Cristo por causa da perseguição dos judeus. Vocês estão vendo muitos abandonarem a fé, apostatarem a fé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: perseverem. Lembre-se dos testemunhos dos antigos, do passado. Lembre-se do vosso pai, Abraão. Deixa eu dizer para vocês quem foi Abraão. Sei que vocês sabem, mas eu vou aqui escrever alguns episódios da vida dele para vocês verem que ele foi um homem que viveu pela fé. E por ter vivido pela fé, ele foi dito como alguém que era amigo de Deus. E aí ele começa essa passagem que eu quero ler para vocês. Verso 8 em diante. Capítulo 11. Do verso 8 até o 19, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não bastante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia dito, que havia lhe feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumeráveis como as areias que está na praia. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amados irmãos, alguns episódios da vida de Abraão aqui é narrada. A primeira é o seu chamado. Deus simplesmente chama um homem que vivia na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, cujo Deus não era nem Jeová, não era nem o Senhor Todo-Poderoso, não era Yahvé, não era, nem conhecia. No entanto, Deus assim o chama e ele simplesmente, ao ouvir a voz de Deus, ele obedece. Deixa os seus parentes, pega a sua família, mulher, seus empregados, um sobrinho dele que acompanha ele na viagem e parte para a terra que Deus iria mostrar, um lugar que Deus disse que daria para ele. Esse foi o primeiro passo de fé de Abraão. Caminhando nesta terra, como um peregrino, apesar de Deus ter prometido que daria para ele, ele não toma posse, ele não obriga ninguém a dar nada para ele.
Ele nem sequer faz ofertas em dinheiro e compra esse terreno. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que apesar de Abraão ser peregrino em terra alheia, ele tendo recebido a promessa de Deus que aquele lugar seria dado por Deus para ele, ele não reivindica, como às vezes a gente vê, algumas pessoas dizendo, eu tomo posse, eu recebo essa bênção. Algumas pessoas até cobiçando as coisas dos outros, passa numa casa bonita, eu tomo posse, essa casa vai ser minha em nome de Jesus. Esquece do pecado de cobiçar as coisas dos outros. Aquilo ali alguém trabalhou, alguém estudou, alguém fez suas economias e comprou. Pertence a outra pessoa. Eu me lembro de um episódio na Palavra da Vida, quando eu estava em São Paulo, que uma senhora, um pastor foi mostrar um terreno lá na estância para ela, ela entrou no terreno, botou o pé e disse assim, eu tomo posse disso daqui. Deus falou que onde a planta dos meus pés pisar, Ele vai me dar por herança. Eu recebo, em nome de Jesus, eu tomo posse desse lugar. Só que o terreno não era dela, né? Mas ela disse que tomava posse. O pastor, muito educado, não querendo atrapalhar muito na fé daquela senhora, falou para ela, isso mesmo, senhora, a senhora fica à vontade, a senhora faz o cheque, quando ele compensar, a gente vai registrar as escrituras e ele vai ser da senhora definitivamente. Se Deus lhe deu, a senhora pode ter certeza que ele será seu. Mas a senhora deixa o cheque com a gente, no valor do bem, no valor do terreno, e certamente você vai poder usufruir desse lugar e fazer o que a senhora quiser. Como é que alguém vai tomar posse de coisa dos outros, né? Eu conheço isso por outro nome. Isso tem um nome, né? Isso é roubo. Isso é uma coisa muito complicada, você vai achar que você vai tomar posse de um terreno que pertence a outra pessoa. E assim, irmãos, muita gente tem vivido acreditando às vezes nisso. Mas apesar de você acreditar nisso, isso não faz ser verdade. Porque só existe uma verdade, a verdade é Cristo Jesus e aquilo que em sua palavra está revelado. Para nós, a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por mais que você ache que você possa chegar a Deus de outra maneira, não existe outra maneira senão através de Cristo. Você pode acreditar que você consegue chegar a Deus de outra forma, mas isso não faz daquilo que você crê verdade. O que é verdade é aquilo que Deus mesmo revelou na sua palavra. E Deus está revelando na palavra dele aqui que Abraão, mesmo tendo recebido uma promessa de Deus, que aquela terra seria dele, dos filhos dele, o autor vai dizer, ainda assim ele não tomou posse de nada, ele não impôs a ninguém que desse nada para ele, não comprou nada desse lugar. Porque no coração de Abraão tinha uma ideia de algo superior e melhor do que essa terra, do que os bens, do que as riquezas que o mundo pode oferecer. Ele vai dizer, porque ele aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por isso que ele não fazia nenhuma casa, ele só morava em tendas. Porque o lugar onde ele vai pôr os seus alicerces, o seu fundamento, não é naquela terra ali, mas naquela morada celestial, na habitação final da vida de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó. Quando essa mensagem chega para aqueles irmãos e irmãs hebreus, que estão tendo seus bens tomados, eles têm um exemplo de um antigo que deu um bom testemunho. Quem foi esse antigo que deu um bom testemunho? Abraão. O pai na fé deles. Então ele diz, existem exemplos de homens da antiga aliança, homens que viveram, mas viveram pela fé naquilo que Deus havia prometido para eles. Então imitem a Abraão, confiem como Abraão confiou em Deus, creiam como Abraão creu. Veja só, Deus deu tudo para ele não tomou nada de ninguém. O texto mais à frente vai dizer que todos eles, Abraão, Isaac e Jacó, morreram sem ver essa promessa se cumprir. Eles estavam tendo as suas próprias casas, coisas que eles compraram com o dinheiro deles, o terreno deles sendo tomado pelos judeus. Em outras palavras, o que o autor está querendo dizer é o seguinte, não briguem por isso. Se eles estão tomando seus bens, se eles estão tomando suas casas, os seus animais, se estão fazendo isso só porque vocês não querem negar a Jesus Cristo como o verdadeiro Messias de vocês, como um ungido de Deus, como filho de Deus, como seu Salvador, deixe que tomem. E quando isso acontecer, não fiquem tristes por isso. Há um lugar muito melhor, preparado por Deus, cujo Deus é o próprio arquiteto e fundador e edificador. Abraão criou assim. E ele vai contar um outro episódio, ele vai dizer que, pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. A história nos mostra que ela era uma mulher estéril. Abraão tinha 75 anos de idade e já não tinha vigor mais para ter filhos.
Sendo ela estéril, Deus dá uma promessa e diz: olha, Abraão, da tua descendência, eu vou fazer uma nação tão grande que as estrelas do céu, como as estrelas do céu, e tão inumeradas como são possíveis enumerar, a quantidade de grãos de areia que tem na praia e no mar. A palavra de Deus vai dizer que eles creram nessa promessa. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela confiou por quê? Ela tinha capacidade de reverter o estado físico do fato dela ser estéril. Ela podia mudar a condição de uma mulher estéril para uma mulher fértil? Não. Considerando que o que aconteceu não é nos dias de hoje, em que você pode fazer inseminação artificial, em que você pode ter várias coisas que você poderia tentar ajudar, hoje é possível, talvez, reverter algumas questões. Naquela época, não. Mas ela não confiava nela para fazer isso. Ela não acreditou que ela era capaz. E nem confiou no marido dela também, porque olha o que o texto abaixo vai dizer. Por isso também de ou seja, de Abraão. Aliás, já amortecido, aqui no sentido de morto, no sentido de não ter vigor físico. Ele não tinha condições nenhuma de ter uma relação sexual com sua esposa e fazer com que ela tivesse filhos. Você observa, então, que Sara não confia nem nela mesma, nem no seu próprio marido. Sobretudo se pensarmos que eles já eram bem velhos já. O texto vai dizer que ela teve por fiel quem, irmãos? Aquele que fez a promessa. Quem foi que prometeu que ela seria mãe de uma grande nação? Deus prometeu. E Deus cumpriu. Foi aí que nasceu Isaac. E de Isaac, Jacó, e de Jacó, o povo de Israel. Quando você vê e conhece essa história, assim como os hebreus que receberam esta carta conheciam a história, eles começam a ter no coração deles, talvez, aquilo aquecendo e fortalecendo e gerando cada vez mais fé, porque eles estão ouvindo a palavra de Deus, estão percebendo as promessas de Deus, cumprindo na vida dos antepassados deles, os que deram bom testemunho, e isso está fortalecendo a eles a viverem em que momento da vida deles? No momento de perseguição, de sofrimento, de total aparente abandono da parte de Deus, porque você imagina, né? Você crê em Cristo e algumas pessoas dizem assim, ó, pare de sofrer. Tem igreja que diz isso, não tem? Parem de sofrer. Seus problemas estão resolvidos. Vem para Jesus e seus problemas todos estão resolvidos. E aí quando você vem para Cristo, quando você é iluminado por Deus, que você recebe a Cristo como Senhor, os problemas só aumentam. O que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado. Ah, então é a igreja. Então eu deixo essa igreja e vou para uma igreja que minta para mim. Pelo menos lá eu vou acreditar nessa mentira e vou viver achando que o problema sou eu, que está faltando fé em mim para eu parar de sofrer. Ah, então eu vou buscar a igreja, que aquela igreja tem poder, aquela igreja tem fogo, aquela igreja tem isso, tem um monte de coisa. Eu pergunto, aquela igreja tem a pregação sendo pregada de maneira verdadeira? Deus nunca prometeu que quando você entregasse a sua vida a Cristo, você pararia de sofrer. Pelo contrário, Jesus vai dizer que no mundo tereis aflições. O que ele só pede que a gente tenha o quê? Ânimo. Bom ânimo, confie em mim. Porque as aflições desse tempo presente não são comparadas àquilo que Deus prometeu que vai nos dar no novo céu e na nova terra. Irmãos, Deus nos deu a Ele mesmo. Este é o Evangelho. Deus se deu a nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o presente. Já falei isso aqui para os irmãos. Deus nos deu vida eterna, Deus vai nos dar um corpo glorificado, Deus vai santificar para sempre as nossas vidas. Não teremos mais o pecado que habita em nós e que a gente luta tanto contra ele. Por que e para que tudo isso? Qual é o propósito de tudo isso? Porque Deus é eterno, Ele tem construído um lugar onde vai viver para sempre conosco e não existe uma possibilidade de você viver com Deus se você não tiver sido santificado, se não tiver recebido vida eterna, se não tiver sido considerado por Deus justificado pela justiça do seu Filho, e não tivesse um corpo transformado, que não apodreça, que não morra, que não adoeça.
mas que você possa viver para sempre com Ele. Então, no fundo, o fato de Deus nos dar uma grande bênção, que é a vida eterna, nos ter dado santidade, nos ter dado justiça, não é para que a gente possa viver longe de Deus. Pelo contrário, é para que a gente possa ter acesso por toda a eternidade na presença dEle. Porque na presença dEle, como diz o Salmo 16, verso 11, diz: na presença de Deus há gozo e alegria, e à sua destra há delícias perpetuamente. Por toda a eternidade você só vai ser feliz se você confiar somente em Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus sabe disso. Ele sabe que seus irmãos estão enfrentando perseguições, dificuldades para manterem sua fé em Cristo por causa das circunstâncias da vida que são totalmente desfavoráveis, que está levando-os a sofrer e, em alguns casos, até mesmo a deixarem de viver. Mas ele escreve para aqueles homens e diz: olha para os nossos antepassados que deram bom testemunho. E agora ele está usando Abraão como um exemplo. E nesse exemplo não bastasse todas as experiências de Abraão, toda a fidelidade de Abraão, o autor vai dizer que mesmo depois dele ter sido um homem temente a Deus, fiel a Deus, um homem que foi chamado de amigo de Deus, um homem que Deus não tinha vergonha de ser o Deus dele, ele vai dizer que mesmo assim ele não viu as promessas de Deus. Morreu sem ver Deus cumprindo aquilo que prometeu. Mas assim como nós, os personagens, os nossos irmãos do passado, esses hebreus que receberam essa carta, eles sabem que Deus cumpriu a promessa. Apesar de Abraão morrer, Isaac morrer, Jacó morrer, e muitos morrerem pela fé na promessa de que Deus estaria dando aquela terra para eles, Deus vai antes dizer que eles vão passar por 400 anos de escravidão. Só depois então que Deus vai libertá-los, aí usa Moisés para libertá-los. E esses vão passar pelo deserto. Aqueles que saíram dessa libertação também não viram a terra prometida, porque saíram em incredulidade, desejando se voltar para o Egito, pereceram todos no deserto. Só a geração que veio depois deles aqui entrou e recebeu por herança a terra chamada Canaã, terra que mana leite e mel. Por que então que ele fala para esses homens que tem que ter Abraão como o exemplo de fé? Se Abraão não viu as promessas, ele vai dizer, olha só o que ele diz: todos eles morreram, verso 13, na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram peregrinos, estrangeiros sobre a terra. Eles não viram de fato se cumprir nos dias deles, mas eles creram na promessa, por quê? Por causa de quem foi que prometeu. Assim como Sara, pois teve fiel aquele que prometeu que ela teria um filho, esses também criam que Deus daria essa promessa. Quando? 400 anos depois, lá na frente. Quando Deus libertasse o seu povo do Egito e trouxesse para a terra prometida. Diz então que eles creram e não cobraram de Deus: eu criei, agora eu tomo posse, eu tenho que me atender agora, cadê a minha promessa que não se cumpre? Não, eles morreram sem ver. Mas o que é fé? Fé, o autor da carta aos Hebreus já disse nos versículos anteriores e disse logo no início: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas estão convictos que é um fato. Qual é o fato? Deus vai dar por herança esta promessa que Ele fez dessa terra. Eles não estão vendo, mas eles podem vislumbrar, contemplar pela fé, pelos olhos da fé, a distância, mesmo que leve 500 anos para isso acontecer. Eles creram desta maneira. E o autor escreve dizendo para aqueles homens: talvez vocês não vejam. Talvez vocês não vejam Jesus voltar nos dias de vocês, mostrando a glória dele, a majestade dele, o poder dele, vindo nas nuvens, como nós cantamos aqui, glorioso, não mais como seu servo sofredor, mas como o Rei dos reis, Senhor dos senhores, cujo joelho todos se dobrarão e terão que confessar, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez nenhum de vocês vejam isso. Talvez todos vocês morrerão. Mas façam como Abraão fez, o pai de vocês, o pai na fé, o nosso pai na fé. É isso que o autor desta carta está querendo dizer para esses irmãos. Creiam que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Confiem, creem, apostem se necessário a vida de vocês. Isso é fé. É apostar a vida naquele que prometeu cumprir.
que voltaria um dia. Para esses irmãos do passado dos hebreus, para os seus pais na fé, para os patriarcas, a promessa da vinda do Messias, de um novo céu, de uma nova terra, de uma nova morada, eles não viram se cumprir. Assim como esses mesmos hebreus, para nós, nos dias de hoje, eles também não viram se cumprir. Todos morreram e Jesus ainda não voltou. Então, como é que se aplica essa mensagem para nós nos dias de hoje? Ela se aplica pelo fato de que nós devemos viver também, assim como eles, pela fé. Assim como eles, olhando para homens e mulheres que deram suas vidas por causa desta mensagem, deste evangelho sendo pregado de verdade. A despeito das circunstâncias, dos seus sofrimentos, não esperavam deste mundo bem algum, mas aguardavam o galardão daqueles que confiaram, creram até o fim e viveram uma vida para agradar a Deus. Por isso o texto vai dizer: mas agora eles aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Todos eles morreram, mas eles aspiram uma pátria superior e celestial. O espírito desses homens, os seus ossos estão lá, no túmulo. O espírito deles voltou para Deus que o deu. E eles estão agora no céu, no paraíso de Deus, aguardando Jesus Cristo voltar. Assim como esses hebreus também estavam tendo algumas experiências de pessoas que morreram, ele diz: aguardem a pátria celestial, assim como no passado os patriarcas aguardaram. E vai dizer ele mais ainda, ele vai dizer que porque eles fizeram isso, porque Abraão, Isaac, Jacó, porque os patriarcas, porque os nossos pais na fé obedeceram e creram desta forma, por isso, verso 16, ele vai dizer, por isso, Deus não se envergonha deles. E aí a gente tem que fazer uma pergunta agora, o que vocês acham? Será que podemos nos perguntar, Deus se envergonha de nós? De nós dizermos que Ele é o nosso Deus? Você pode dizer que talvez você creia que Deus não se envergonha de você porque você é uma pessoa que vive pela fé? Ou você vive pela murmuração, pela reclamação, pelas coisas que você nesse mundo não conquista, pelas vezes que você fica reprovado numa prova, pelo emprego que às vezes você não consegue, pela morte de pessoas que você ama que às vezes não ficou curada? Ou você vive de fato pela fé em algo muito maior do que tudo isso? Você vive pela fé na volta de Jesus Cristo, que vai tomar para si os seus e estabelecerá o seu reino de justiça num novo céu e numa nova terra, onde viveremos para sempre com Ele. Ao ponto de você crer de tal maneira que você pode apostar a sua vida nisso. Se você vive assim, assim como foi na vida dos patriarcas, assim como foi na vida desses hebreus que se mantiveram fiéis, Deus também não se envergonhará de que você diga que você é cristão. Quando você for antes, pensa bem, antes de dizer para qualquer pessoa que você é de fato um cristão, que você crê em Jesus, que Ele é o seu Deus, veja se você tem vivido da maneira que você tem falado para as pessoas que você é. Não seja mais um hipócrita, mas peça a Deus a graça de Deus para que você viva pela fé, a tal ponto de Deus não se envergonhar de você. Deve ser uma coisa muito ruim para um pai, um filho que o envergonhe. Eu tenho 3 filhos e graças a Deus meus filhos nunca me deram desgosto. Eu oro todos os dias por ele, prego a palavra de Deus para que eles sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus. Assim também você deva pedir a Deus pelo seu filho, pela sua família. Mas antes disso, peça por você mesma, por você mesmo. Você já tem dado testemunho pela fé para que o seu filho possa olhar para você e crer. A minha mãe é uma mulher de fé. O meu pai é um homem de fé. Deus não se envergonha da vida do meu pai. Deus não se envergonha da vida da minha mãe. Será que seu filho pode dizer isso a seu respeito? Será que seu marido pode dizer isso a respeito da sua esposa? Será que você, esposa, pode dizer isso a respeito do seu próprio marido? Pensem nisso, irmãos. Porque depois que a gente pensar sobre isso, e a gente afirmar, não, eu vivo pela fé, o autor da carta aos Hebreus agora entra com um momento da história de Abraão, que sem sombra de dúvidas,
é o momento mais difícil, pelo menos na minha concepção, se Deus tivesse me pedido algo parecido, talvez seja o momento mais difícil para que eu e você possamos perseverar na fé. Aqui o autor vai dizer que Deus pôs Abraão à prova. Olha o que o verso 17 em diante vai dizer. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Que tipo de oferta foi essa? Aquela que a gente traz o nosso bebezinho aqui na frente e diz, Senhor, é teu? Quando uma criança nasce, a nossa igreja tem por costume fazer isso. Trouxemos uma criança aqui na frente, os pais cristãos consagram esta criança, comprometendo-se diante de Deus e ensinar essa criança no caminho que deve andar. Ensinar os princípios das Escrituras Sagradas, a obedecer a Cristo e dar exemplo com suas próprias vidas, para que essas crianças possam ter nos seus pais modelos de homem e mulher que imitam a Cristo. Não era essa oferta que Deus pediu para Abraão fazer. Deus não pediu para mostrar o filho dele para o céu e dizer, Senhor, é teu, não. O menino tinha aproximadamente 15 anos de idade. E Deus mandou Abraão matar o filho dele. Deus mandou Abraão pegar uma faca, pegar lenha, pegar o filho dele, colocar sobre um altar, amarrar aquele menino, colocar a lenha em torno do corpo dele, rasgar o pescoço dele, derramar o sangue dele e pôr fogo no corpo do seu filho. E não era qualquer filho. Era o filho que era fruto de uma mulher que era estéril, de um homem que não tinha mais condições de ter outro. Era o filho que Deus tinha prometido, que daquele menino iria vir uma descendência numerosíssima. O texto vai dizer que pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito quando que acolheu alegremente as promessas. Aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão estava preparado já para matar esse menino. É interessante nós observarmos que aqui o autor diz que Abraão foi posto à prova. Mas, na verdade, que prova foi essa? Quando pela manhã eu falava sobre isso, imaginando que prova é essa que Deus estava pondo a Abraão, imediatamente a gente diz, a prova da dificuldade de crer que Deus havia dado uma criança, que prometeu que dessa criança viria uma grande descendência, e agora ele manda eu matar. A prova é saber se eu vou obedecer ou não. A gente sempre pensa assim, que a prova que Abraão passou foi aquela de ter que matar o próprio filho. Eu acredito nisso também, o autor da Carta aos Hebreus também cria dessa maneira. E ele fala isso. Mas quem no fundo está sendo posto à prova nessa história? O próprio Deus está sendo posto à prova nessa história. Por quê, irmãos? Como é que ele vai cumprir a promessa que ele fez dizendo que de Isaque ele traria uma grande nação? Se agora ele pede para Abraão matar Isaque. Abraão não sabe dessa promessa? Sabe. Deus não tinha prometido para ele que ele teria um filho, sendo ele um homem que não tinha condições de ter filho, com uma mulher estéril. Deus honrou e prometeu e cumpriu, não cumpriu? Agora esse filho está vivo, está com 15 anos e Deus manda matar essa criança. Aí eu posso imaginar, vocês também fazerem esse exercício de imaginar, se fôssemos Abraão, nós teríamos coragem, irmãos, de ser fiéis até o fim? Se eu e você fôssemos Abraão, para e pensa, há várias questões que poderiam complicar aqui. A primeira é Deus me pedindo para eu matar o meu filho. Isso é muito difícil, o senhor vai me desculpar, mas isso é muito difícil de eu fazer. Só que Abraão já tinha decidido fazer isso. Abraão, no seu coração, para ele, Isaque já teria sido morto. Porque ele não pensou na possibilidade de não obedecer a Deus. Não, isso não era uma hipótese para Abraão. Isso não era uma possibilidade para Abraão. Então, como é que ele fala para os empregados, quando ele vai levar o menino para sacrificar? Para esses empregados aguardarem que ele e o menino voltariam. Se ele já sabia que teria que matar o filho dele. Porque Deus tinha dado uma promessa e falou para Abraão o seguinte, irmãos. De Isaque será chamada uma grande nação. Então Abraão no seu coração sabia
que Deus não poderia voltar atrás com a sua palavra, que Deus não era um Deus como os homens que mentem, que Deus ele é fiel por cumprir o que ele promete. E vendo pela fé, pelos olhos da fé, sem saber se isso iria acontecer, mas crendo que Deus era poderoso, ele vai para lá, diz o texto, porque considerou que Deus, verso 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A Bíblia de Jerusalém diz que era ressuscitá-lo das cinzas. Por que das cinzas? Porque Abraão no seu coração já tinha visto que ele tinha que matar o filho, enfiando o punhal no pescoço daquele menino e derramando o sangue dele, e depois estava com fogo para acender a lenha, para queimar o corpo do menino, para aquela fumaça subir, como se fazia nos holocaustos do passado. Quando se sacrificavam os cordeiros, os animais, que se queimava ao vivo até subir aquela chama, aquele fogo, aquela fumaça até os céus, como uma maneira de levar as narinas de Deus, que simboliza no hebraico longanimidade, levar às narinas de Deus o cheiro aprazível e suave do sacrifício de quem deveria estar ali morrendo como pecador. Mas alguém substitui, e assim ele faz com Cristo. Quando o próprio Deus livra Abraão de matar o seu filho, Deus não poupa o próprio filho dele, Jesus. O cutelo que Abraão ergueu, iria sacrificar o filho, ele iria fazer isso porque ele sabia que Deus poderia ressuscitar Abraão, o filho Isaac, mesmo que fosse das cinzas. Quando Deus matou o seu filho na cruz do Calvário, ele também sabia que ao terceiro dia, como ele prometeu, ele iria arrancar do túmulo o filho dele, Jesus Cristo. Porque ele tem poder para trazer dos mortos os que morrem. Então Deus dá uma ordem, e a morte não pode tocar no seu filho. E Jesus ressuscita ao terceiro dia. Por isso ele é o Cordeiro de Deus. Por isso nós temos esperança. É isso que o autor desta carta está querendo falar, para que aqueles irmãos confiem, como Abraão confiou. Mas eu pergunto para todos nós aqui, é fácil, irmãos, confiar? É fácil crer de todo o nosso coração nisso? Se Deus pedisse o seu filho, você daria? Você que é pai, mãe aqui dentro, que tem filhos ou filho, imagine que você tem um só. Se Deus dissesse para você sacrificar, você confiaria que Deus poderia ressuscitá-lo? Mesmo considerando, amados irmãos, que nós temos revelado na palavra aquilo que Abraão não tinha. Abraão não tinha tido essa experiência antes, mas ele creu. Esses autores aqui, esses homens que receberam esta carta, do autor da carta aos Hebreus, eles tinham visto Jesus Cristo ter ressuscitado. Eles sabiam que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Já tinham uma experiência de que Deus era poderoso para trazer dentre os mortos aquele que ele quisesse ressuscitar. Mas se Deus tivesse pedido para aqueles hebreus daquela época, vocês podem me dar o seu filho como sacrifício? Não é isso que o autor da carta aos Hebreus está pedindo para eles fazerem. Ele está pedindo para eles crerem, para eles confiarem naquele que fez a promessa. Aqui a promessa para esses hebreus é que Jesus Cristo vai voltar. E todo esse sofrimento cessará. A palavra de Deus diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá nem dor, nem tristeza mais. Mas enquanto aqui estivermos como peregrinos neste mundo que nós somos, temos que passar por isso. Querendo ou não, uma hora ou outra, você e eu teremos que tomar a decisão em nossas vidas de obedecer, de crer e de viver pela fé. Mas temos coragem para isso? Eu quero encerrar esta pregação, essa mensagem de hoje, fazendo um desafio a todos nós. Vamos buscar ao Senhor e pedir a Deus a graça dEle para que possamos viver de fato pela fé? Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a sermos homens e mulheres que vivem pela fé, de maneira que Ele possa também dizer que não se envergonha de a gente ser seus filhos.
Deus não está prometendo que você não vai ter problemas, que você não vai enfrentar lutas e dificuldades. Às vezes essas lutas e essas dificuldades vêm da sua própria família, às vezes vêm de dentro da sua própria casa, às vezes vêm de um irmão da própria igreja. Vamos ser homens e mulheres que vivem pela fé de maneira que contempla para além desses problemas, para além dessas dificuldades, para além das coisas que podem nos trazer tristeza ao coração. Vamos viver como aqueles que aguardam a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe assim grandemente. Vou pedir para você colocar-se de pé. Vou impetrar a bênção apostólica e estaremos encerrando o nosso culto dessa noite assim. Coloque-se de pé, feche seus olhos e peça a Deus a graça dEle, para que possamos viver como filhos dignos do Senhor, que vivem pela fé, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que o teu amor, ó Pai, a graça do teu Filho Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do teu Santo Espírito esteja com toda a tua igreja, espalhada na face da terra, esteja com a primeira igreja batista em Inoã, com cada homem, mulher, cada criança, cada pessoa que adentrou nesta casa de oração na noite deste dia, abençoando assim eu te peço para sempre, ó Deus, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos.